E aí, meu povo, hoje é dia de vídeo temático, vídeo em homenagem ao Dia Nacional da Ciência. E aí você diz, professor, o que danado literatura tem a ver com ciência? Sabe não? Então tá no lugar certo. Chega mais. Muito bem, pessoal, como eu falei, dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência. Por que falar de ciência e literatura? Porque a literatura também se utilizou da ciência para a sua produção. Galera, quando a gente fala em literatura, a gente fala da arte da palavra, a gente fala de um tipo de disciplina que está muito preocupado com a evolução histórica nacional. No entanto, houve uma época da humanidade em que literatura e ciência, andaram juntinhas. E você tem que saber dessa época. Foi no final do século XIX, pessoal. Nós tivemos um boom das ciências naturais, quando surgiu o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo, e arrastaram os autores daquela época a uma pegada mais científica, mais racional. É a época, pessoal, do realismo e do naturalismo. Primordialmente o naturalismo, pois foi este que mais abraçou essa tendência científica, tá certo? E aí então, o livro, a partir desse momento, ele perdeu aquela condição de ser meramente estético, de ser de mero entretenimento, e passou a contribuir com os valores sociais, abrindo os olhos da sociedade com relação às mudanças políticas do final do século XIX. Então vejam só, antes do realismo e do naturalismo, a literatura era utilizada exclusivamente para entreter, para ser estética, para ser bonita. A partir do final do século XIX, os artistas vão dizer assim, vem cá, meu amigo, não é assim não. Esse texto não serve apenas para ser bonito, não. Esse texto não serve apenas para entreter, não, para divertir, não. Ele serve também para transformar a sociedade. Então vamos embutir nesses textos tendências científicas. E aí você vai ver surgir no mundo o naturalismo, que aqui no Brasil vai ser desenvolvido por inúmeros artistas. Nós temos aí, Inglês de Souza, nós temos Adolfo Caminha, nós temos Júlio Ribeiro e, claro, o mais famoso de todos eles, Aloysio de Azevedo. Em Aloysio de Azevedo, pessoal, você vai encontrar inúmeras coisas que são tipicamente naturalistas. Por exemplo, ele faz uma obra em que o ser se torna um ser biológico. Os homens passam a agir, pessoal, não mais pela condição do sentido, da razão. Eles agem pelo instinto. Por isso que eles são animalizados. Esse traço de zoomorfismo, presente na obra O Cortiço, por exemplo, presente em Casa de Pensão, que são obras de Aloysio de Azevedo, autor que vai se destacar no final do século XIX no naturalismo brasileiro, são traços que aproximam o homem do ser animal. Pessoal, é o ser humano animalizado, ou seja, tratado como um animal qualquer, sem nenhum tipo de privilégio, evoluiu do mesmo jeito. Então, professor, isso tem influência do evolucionismo de Darwin? Tem. Isso tem influência da condição biológica do ser? Tem. Isso vai marcar a literatura brasileira do final do século XIX. Agora, claro, nessas obras naturalistas, o que chamava a atenção mesmo era a teoria determinista de Taine, né? Porque os livros naturalistas são verdadeiros livros de tese, em que o artista tem como objetivo, pessoal, colocar em prática as teorias deterministas. Qual era a teoria determinista de Taine? Que o homem era produto de 3 fatores: do meio social, da raça, que seria a hereditariedade, e do momento, que seria o momento histórico e político do país. Essas coisas vão interferir na ação dos indivíduos, fazendo com que eles se transformem por essa ação do meio, da raça e do momento. E aí o Cortiço, você vai ver isso nitidamente, né? Temos inúmeros personagens que representam isso. A Pombinha representa isso, o Jerônimo representa isso. O Jerônimo é aquele português cheio de bons hábitos, que veio trabalhar aqui no Brasil e vai morar no Cortiço. O Cortiço, como ambiente marginalizado, vai influenciar diretamente esse personagem, que vai passar por um processo de transformação. Esse processo de transformação, por influência do meio, é o que chamamos de determinismo. E esse determinismo é uma teoria científica do final do século XIX, comprovando que o naturalismo tinha laços estreitos com a ciência. Por isso que eu não posso separar a ciência de literatura, tá certo? A literatura é uma disciplina que estuda toda a evolução artística literária do Brasil, desde o início, de 1500 até os dias atuais. Então, além de ser uma disciplina que é, na verdade, uma ciência que estuda uma produção cultural, durante a produção do século XIX, no finalzinho, que é a época do naturalismo, você vai verificar dentro dos próprios livros essas tendências naturalistas. Professor, só teve isso na prosa? No caso brasileiro, só na prosa. Aloysio de Azevedo é o grande representante.
Mas se você analisa, por exemplo, os poemas de Augusto dos Anjos, que é um autor que não é classificado como naturalista, ele é classificado como pré-moderno. Mas por que ele é pré-moderno? Porque ele mescla uma série de características, todas misturadas, tá ligado? Então ele tem um tracinho parnasiano, no gosto pelo padrão estético, ele tem um traço simbolista pela perspectiva musical e transcendental, mas ele tem todo um caráter naturalista na sua temática biológica, química, falando de decomposição, putrefação. Então, ele tem esse traço naturalista em sua poesia, naquele livro chamado Eu. Então, a gente não pode, pessoal, dissociar literatura de ciência, porque ela esteve junta, sim, principalmente no final do século XIX. E é dessa maneira que eu homenageio o Dia Nacional da Ciência. Por quê? Porque literatura também tem a ver com ciência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parabéns a todos os cientistas e ficamos por aqui. Tchau!